Colorado Stone. Texto de Lourivaldo Pérez Bassa. O Mago das Letras. Título original: Sangue no Oeste. Episódio 3. Capítulo 7. O grupo cavalgava em silêncio, no lusco-fusco do entardecer. O sol já se pusera, mas ainda persistia sobre a pradaria uma claridade esmaecida. Todos ainda estavam chocados com a morte inesperada e violenta de Rock, naquela tarde. O mais enfurecido de todos eles era Colorado, que não podia tirar de sua mente aquela cena estarrecedora. Em toda a sua vida de delegado federal, correndo o oeste em busca de foras da lei, vira as piores atrocidades. Nenhuma, porém, se igualava àquela. Concluiu que estava mesmo cansado daquela vida. Precisava acabar logo com aquele serviço, pendurar as armas e ir cuidar de sua fazenda em Las Cruces. Ainda falta muito? Indagou Emen, que cavalgava com o rifle apoiado contra a coxa, como se esperasse encrenca a qualquer momento. Não muito, e respondeu Faster, de olho em um bando de pirilampos que circulava ao redor deles. Com uma habilidade incomum, Faster apanhou alguns, seguido por Emen. Para que isso? Indagou Colorado. Nunca caçou à noite, xerife? Retrucou Faster. Sim, mas nunca cacei vagalumes. Não estamos caçando vagalumes. Estamos caçando com vagalumes, e corrigiu o ajudante. E qual é a diferença? Faster só o está confundindo, xerife. Veja isso, e disse Emen, esmagando um vagalume na mira do rifle, depois outro na ponta do cano. Entregou a arma a Colorado, que fez mira com ela. A luminosidade impregnada na alça de mira e na mira tornava fácil enquadrar uma presa e disparar. Bem pensado, rapazes, e elogiou, devolvendo a arma e Emen tratando de apanhar seus próprios vagalumes. Pouco depois chegavam próximos da colina. Faster recomendou que deixassem os cavalos e seguissem a pé. Aproximaram-se cautelosamente da cabana. A lua cheia e enorme começava a surgir no céu. Vejam, lá está a cabana, como eu falei, e apontou Faster. Os cavalos ainda estão no curral e a fumaça. Bom trabalho, Faster, e elogiou o xerife. Precisamos pegá-los de surpresa e nos certificarmos de que se trata mesmo da quadrilha que procuramos. Como pretende fazer isso? Indagou Emen. Só há uma forma. Indo lá e perguntando para eles, e respondeu Colorado Stone. Assim tão simples? Retrucou Emen, perplexo. Assim tão simples, confirmou o homem da lei. Vocês me seguem e me dão cobertura. Vou entrar na cabana. Assim que entrar, sairei para o lado, permitindo que você, Faster, tenha uma visão do interior, enquanto Emen assume sua posição naquela janela aberta. Entenderam? Sim, e confirmaram os dois. Talvez não sejam eles e não tenhamos problemas. Mas, se Faster estiver certo, preparem-se para toda sorte de encrenca, rapazes, e alertou o xerife, examinando seu revólver, depois sua Winchester. Os ajudantes fizeram o mesmo. Estão prontos? Quis saber Colorado. Preparados. Respondeu Emen e Faster confirmando com um aceno de cabeça. Os três começaram a descer lentamente a colina, na direção da cabana. A lua subia lentamente, jogando uma claridade de prata sobre a planície. O regato tornava fresco o ar, mas pairava um cheiro de morte naquele lugar. Músculos tensos e sentidos em alerta conduziram aqueles três homens ao encontro de seus destinos. Repentinamente, a porta se abriu e a luz de um lampião alongou-se diante da cabana. Brett ficou um segundo surpreso e estático, vendo aqueles três vultos que caminhavam silenciosamente na sua direção. Alto! Quem vem lá? Indagou, levando a mão à cintura. Colorado percebeu que haviam perdido o efeito surpresa. Viu o vulto na porta da cabana tentar sacar a arma. Antes que o fizesse,
Ele e seus ajudantes levantaram os rifles e dispararam quase que ao mesmo tempo. A ideia dos ajudantes funcionou. Foi fácil enquadrar o homem na porta da cabana. 3 tiros soaram ao mesmo tempo e o corpo ensanguentado e sem vida de Brett foi atirado para dentro. Tudo transcorreu no tempo de um simples segundo. O lampião foi arrebentado com um tiro. Uma chuva de balas partiu da cabana, na direção dos homens da lei. "Protejam-se!" gritou Colorado, saltando atrás de um tronco. Seus ajudantes conseguiram também se cobrir a tempo e as balas zumbiram como abelhas sobre suas cabeças. "Malditos! Mataram meu irmão caçula! Ele está morto", emberrava no interior da cabana um dos homens. "Cale a boca, mote, e mande balas nesses malditos. Eu vou sair, Wolf. Vou lá fora apanhá-los. Não seja idiota." Abaixe-se, e ordenou Wolf Baker ao seu irmão. Do lado de fora, Colorado se lembrou daqueles nomes. Wolf Baker e Mott Baker. Possivelmente junto com eles estavam Brett, Willie, Pierce Murdo, a quadrilha Baker, um bando de arruaceiros e assassinos procurados em todo o oeste. "Rendam-se, Bakers", gritou Colorado. "Tenho aqui uma patrulha e muita munição. Poderemos ficar aqui toda a noite, mas não tenho paciência para isso. Prefiro queimar logo essa cabana e acabar com o assunto rápido", e ameaçou ao final. "Quem está falando?" quis saber Wolf. "Colorado Stone, o xerife de Mill City." "Maldito seja 1000 vezes por matar meu irmão caçula, xerife. Não nos pegará vivos. Terá de vir nos buscar", afirmou Wolf, sondando a semi-escuridão lá fora. Quando a lua surgisse de todo, poderia ver o tamanho daquela patrulha. Até então, não sabia quantos homens havia lá fora. "Conseguiram ver quantos há lá fora?" indagou aos irmãos. "Não. Quando disparamos eles apenas se esconderam e não responderam ao fogo. Pode ser meia dúzia ou 50, quem saberá?" retrucou Murdo, com sua voz estranha. "Fogo neles! Vamos ver se reagem", ordenou Wolf e os irmãos voltaram a disparar selvagemente. "Não atirem, rapazes", ordenou Colorado, lá fora. "Eles ainda não sabem quantos somos." "O que faremos em seguida, xerife?" quis saber Emen, o rifle apontado para a cabana à procura de um alvo, mas apenas as línguas de fogo das armas eram visíveis. "Vamos ter que agir rápido, rapazes. Quando a lua surgir de todo, seremos alvos fáceis." "Xerife, posso rastejar pelo barranco do rancho até um ponto longe da visão deles e retornar esgueirando-me por aquelas árvores", apontou. "Dali posso atear fogo no telhado da cabana." "O que me diz?" "Acho que é a melhor coisa a fazer, Faster. Enquanto isso, Emen, vamos ver se você é bom mesmo com esse rifle. Mire um pouco à esquerda do clarão das armas", ordenou o xerife. Faster recuou sorrateiramente. Emen mirou cuidadosamente. Quando uma das armas disparou na cabana, ele respondeu ao fogo. Um grito de dor se ouviu logo em seguida. "Maldito! Ele me acertou, Wolf. Estou sangrando. Estou baleado, rapazes", e ficou repetindo Willie, estendido no chão da cabana. Os demais irmãos concentraram fogo no ponto de onde partirá o disparo. Emen se protegeu, enquanto as balas assobiavam e arrancavam lascas do tronco atrás do qual se ocultara. Colorado aproveitou o momento. Mirou na direção da cabana e apertou o gatilho. Pierce Baker parou de atirar no mesmo instante e caiu de joelhos. Passou a mão no peito. Sentiu-o molhado. O cheiro de sangue impregnava o ar. Wolf chamou ele. "O que foi, Pierce?" "Acho que ele me acertou", respondeu o Facínora, caindo de cara no chão. "Parem de atirar, rapazes!" ordenou Wolf. Willie havia parado de gemer.
Estava morto. Wolf, eles já mataram Brett, Willie e Pierce, e comentou Murdo. Eu sei, diabos. Eles vão nos matar como patos numa lagoa, Wolf, e comentou Mott. Vamos sair disparando. Seríamos mortos mais rápido ainda, e observou Wolf, posicionando-se junto à janela. Você aí fora! Gritou. O que quer? Respondeu o Colorado. O que nos acontecerá se nos entregarmos? Quis saber o bandido. O que está falando, Wolf? Protestou o Murdo. Cale-se, idiota. Estou tentando salvar nossas peles. Depende do que tiver a nos oferecer, e negociou o Colorado. Como assim? Sei que não estão agindo por conta própria. Quero uma confissão e o nome do mandante de tudo isso que estão fazendo. Deixe-me conversar com meus irmãos. Faster tomou posição na lateral da cabana, preparando para atear-lhe fogo, esperando um sinal do xerife. Lá dentro os irmãos confabulavam. Como pode negociar com alguém que matou 3 dos nossos irmãos? Protestou o Murdo. Ele tem razão, e concordava Mott. Ouçam-me, seus imbecis. É a única forma de nos livrarmos dessa encrenca. Fazemos um negócio com eles até que possamos nos vingar. Não pensem que vou deixar por menos as mortes de nossos irmãos. Façam o seguinte. Escondam algumas armas pela cabana. Vamos nos entregar e esperar uma chance. Wolf foi até a janela e se expôs, gritando. Estou pronto para negociar, xerife. Está bem. Acendam um lampião e saiam com as mãos para cima, e ordenou o xerife. Vou levar uma arma comigo, disse Mott, prendendo-as às costas, no cinto. Eu também, confirmou Murdo. Faço o mesmo, Wolf, impediu Mott. Está bem, concordou afinal. Um lampião foi aceso. Os 3 homens começaram a sair lentamente. Mott foi à frente, com o lampião seguro acima da cabeça. Assim que saíram, Faster, oculto ao lado da cabana, viu as armas que eles haviam escondido nas costas. Eles estão armados, xerife, gritou. No mesmo instante com o lampião. A bala que Men disparou atingiu o lampião, jogando querosene no corpo do Facínora, que imediatamente pegou fogo, transformando-se numa tocha que pulava e berrava como um demônio possesso. A bala que Faster disparou jogou Mott para a frente. O tiro de Colorado, atingindo na testa, fez seu corpo rodopiar no ar e se estatelar na poeira. Mott correu na direção do rio. Wolf conseguiu sacar sua arma, mas estava confuso demais para perceber seus alvos. Não o matem! Gritou o Colorado. Renda-se, Wolf. Há armas demais apontadas para o seu corpo. Malditos sejam! Bastardo, murmurou o pistoleiro, vendo seu irmão em chamas cair, pouco antes do riacho e ficar estrebuchando até morrer. Faster se adiantou e o desarmou. Depois deu-lhe uma coronhada nos rins, fazendo Facínora gemer e ajoelhar-se. Isto é pelos homens que mataram, malditos! Vociferou. Acalme-se, Faster. Esse homem pode ser muito importante para nós agora, ponderou Colorado, agarrando pelos colarinhos e erguendo-o. Empurrou Wolf na direção da cabana, onde acenderam um outro lampião. Onde estão os outros? Quis saber Wolf, cheio de fúria. Só nós, respondeu Colorado. Você é o delegado Stone, não? Sim, me conhece? Já ouvi falar. Pena que nossos caminhos não tivessem se cruzado antes, seu canalha. Muitas vidas teriam sido salvas. O que fazemos com estes corpos, xerife? Indagou Emen, apontando os cadáveres dos baquers dentro da cabana. Jogue-os lá fora. Que sirvam de pasto aos coiotes. Vocês serão as testemunhas da morte deles. Quanto a você,
vai me responder algumas perguntas, enfalou o Colorado, encarando o Wolf. Se pensa que vou delatar quem nos está pagando, está muito enganado, xerife. Esse é o meu trunfo e não vou abrir mão dele. Colorado respirou fundo. Não gostava daquilo, mas não havia outra forma de obter a informação que precisava. Amarrem-no, rapazes. Ordenou. Emen se apressou em atender o pedido do xerife. Wolf foi amarrado firmemente numa cadeira. Faster, você disse quem tem um pouco de sangue índio, não é verdade? Sim, xerife. O que sua metade índia sabe fazer para que um homem fale como a mais tagarela das mulheres, continuou Colorado. Uma porção de coisas, xerife, respondeu Faster, com um sorriso, percebendo onde o outro queria chegar. O que, por exemplo? Faster sacou uma faca boa que levava às costas. A enorme lâmina afiada rebrilhou. Eu, particularmente, gosto de começar cortando as orelhas da vítima. Dizem que elas ouvem melhor nossas perguntas, quando lhes cortamos as orelhas. E depois? Para tornar tudo muito amigável, cortamos os lábios e deixamos os dentes à mostra. A pessoa morre com um sorriso nos lábios. É muito divertido. E se ainda assim não conseguir? Começamos a tirar a pele a partir do couro cabelo. Polegada a polegada, a pele se solta como se fosse uma máscara. Não é um espetáculo bonito, mas sempre funciona. Wolf começou a rir. Não me mete medo com essas brincadeiras de criança, xerife. Isso não me assusta, zumbou ele. Você ouviu o homem, Faster, e disse Colorado. Faster nada disse. Aproximou-se de Wolf, pôs a lâmina da faca no alto da testa dele, junto à linha de cabelos, e deslizou-a num gesto decidido. Capítulo 8. Wolf Baker era duro na queda, mas, quando Faster começou a puxar seu couro cabeludo para cima, deslocando de seu crânio, percebeu que o mestiço não estava brincando. Pare este maldito! Berrou, com sangue deslizando pelo seu rosto numa máscara macabra. Deixe-me continuar, xerife, impediu Faster, a lâmina da faca tinha marcas de sangue. Foi Stanley Baker e seus sócios, e falou Wolf, cuspindo sangue enquanto falava. Como disse? Sócios? Que sócios? Wolf gargalhou da surpresa de Colorado Stone, o rosto transformado numa máscara ridícula. Não suspeitava de nada, xerife? Indagou o pistoleiro. Tinha algumas dúvidas, mas nenhuma conclusão. Quem são esses sócios? O que me oferece em troca? Nada posso lhe prometer, mas talvez consiga livrá-lo da forca. Quero mais, xerife. Quero a minha liberdade. E justo, após você ter exterminado minha família. Colorado pensou por instantes. Não só havia dado cabo na quadrilha, como poderia solucionar todo o caso de Millie City. Libertar Wolf Baker seria até um ato de caridade, depois de toda a ajuda que ele estava prestando. Está bem, Wolf. Trato feito. Você testemunha contra Stanley e seus sócios, e depois do julgamento, eu o liberto. Trato feito então, xerife, e concordou o outro. Quem são esses sócios, afinal? Wolf abriu a boca para falar, mas o estampido de uma arma soou na janela e o rosto do pistoleiro simplesmente desapareceu, afundando por uma carga de chumbo grosso. Seu corpo foi jogado para trás, e quando bateu no chão, já estava morto. Uma chuva de balas veio lá de fora, obrigando o xerife e seus ajudantes se atiraram no chão em busca de proteção. As balas entravam pela janela e pela porta, arrebentando tudo pela frente, arrancando grossas lascas dos troncos da cabana. A situação acabava por se inverter. Concentrados em fazer Wolf falar, haviam se esquecido de que havia patrulhas do rancho ao redor. Uma delas fora atraída pelos tiros e Wolf havia sido liquidado antes de entregar seus patrões. Colorado disparou um tiro contra o lampião, apagando-o.
As balas continuaram zumbindo. O terreno do lado de fora se iluminava com os clarões dos disparos. Fomos pegos numa ratoeira, disse Colorado. O que podemos fazer, xerife? Quis saber Emen. Faster, você sondou o terreno lá fora. Há alguma chance de sairmos daqui? Acho que não, xerife. É tudo campo aberto. Aqui, pelo menos, temos a proteção dos troncos da cabana. Vamos tentar descobrir quantos são os homens lá fora, propôs o xerife, esgueirando-se até debaixo da janela. Havia uma fresta entre dois troncos, logo abaixo da janela. Pode observar por ali. Contou pelo menos meia dúzia de armas, protegidas atrás de troncos e pedras. Emen, vamos testar de novo a sua pontaria. Veja o que consegue fazer, e ordenou o homem da lei. Emen rastejou até junto da porta, observando lá fora. Viu um vulto, iluminando pela lua, esgueirar-se na direção de uma árvore. Levantou o rifle e fez fogo de imediato, fazendo o homem que corria rodopiar e se estatelar no chão. Belo tiro! Elogiou o Colorado. Xerife, veja o que encontrei aqui, disse Faster, aproximando-se do xerife. Na claridade do luar colorado pode ver um arco indígena e uma aljava com algumas flechas. Começou a rir. Vamos matá-los a flechadas, Faster? Indagou, sem entender o objetivo do ajudante. Mais do que isso, xerife. Já esteve num daqueles parques de diversão, onde se fica atirando contra patinhos? Sim, mas o que isso tem a ver com as flechas? Observe, pediu Faster, indo apanhar o lampião que Colorado apagara com um tiro. Enrolou alguns trapos nas pontas das flechas, depois molhou-os com o combustível do lampião. Aproximou-se da janela. Quando eu retesar o arco, acenda o trapo na ponta, pediu. Ainda sem entender, Colorado atendeu. Quando Faster retesou o arco, o trapo foi aceso. As balas choveram com maior intensidade no momento em que o fogo envolveu a ponta da flecha. Faster disparou-a. A chama cruzou o céu, fazendo um arco e indo cair atrás de onde estavam os atacantes. Por momentos o fogo bruxuleou, depois começou a se espalhar pela relva. Mais uma, pediu Faster e Colorado acendeu-a. Lá fora os homens cessaram de atirar, tentando entender o que se passava. Faster disparou uma série de flechas, e em pouco tempo, a pradaria ardia. Os agressores se destacaram facilmente contra o fundo brilhante. Os cavalos deles se assustaram, relinchando e disparando. A confusão se instalou entre eles. Vamos ser torrados, berrou um deles, levantando-se. Mal dera alguns passos e seu chapéu saiu voando de sua cabeça, como se um vento repentino o houvesse arrancado. A bala disparada por Emen fora certeira. Junto com o chapéu também foi parte do crânio do pistoleiro. Colorado e Faster aproveitaram a chance. Os homens lá fora se dispersaram, aturdidos e acossados pelo fogo, que avançava na direção deles. Foi uma verdadeira carnificina. Um a um, em plena corrida, eles foram sendo abatidos como patos de tiro ao alvo. Quando o último deles tombou, um silêncio de morte se abateu sobre o local. Bom trabalho, Faster. Cumprimentou o xerife. Conseguimos livrar nosso couro, mas ficamos sem prova nenhuma de envolvimento de Stanley. Com a morte de Wolf, perdemos a nossa única testemunha. O grupo ficou em silêncio por instantes. Repentinamente, o rosto de Emen brilhou. Espere um pouco, xerife. Nós sabemos que Wolf e seus irmãos estão mortos, mas Stanley Ross não. Vamos deixar todos os cadáveres aqui, exceto de Wolf. Basta amarrar algumas pedras e jogá-los num ponto do riacho. Excelente ideia, Emen. Vocês dois estão se saindo melhor que a encomenda. Vamos fazer isso imediatamente, depois dar o fora daqui.
Esse jogo vai atrair outras patrulhas e não estou com munição para outro tiroteio. Trataram de executar o plano e partir imediatamente. À luz da lua cheia, o grupo cavalgou velozmente na direção da cidade. Stanley Ross estava possesso, andando de um lado para outro de sua sala, enquanto Oliver o punha a par do que houvera. Encontramos os cadáveres de todos os irmãos Baker, exceto de Wolfe, patrão. Não procuraram direito. Foi isso. O que poderia ter acontecido com Wolfe? Voado por sobre as chamas. Berrou, fora de si, o rancheiro. Pior que isso, patrão, disse Oliver. Só então Stanley parou para pensar, encarando o capataz. Está vivo! Exclamou. E o que é pior, nas mãos do xerife. Demônios! Isso não podia ter acontecido. Aquele bastardo vai abrir o bico e pôr tudo a perder. Esse tipo de gente não é confiável, patrão. O que quer eu faça? Stanley nadou de um lado para outro, depois foi se servir de uma dose de uísque. Bebeu-o num só gole, depois voltou a encher o copo. As coisas estavam mesmo fora de controle. Aquele maldito xerife era mais esperto do que pensara. Não só matar os 3 pistoleiros de Tombstone, como liquidara com a quadrilha dos Bakirs. Tinha de tomar uma medida drástica, ou iria ter problemas para explicar tudo aquilo aos seus sócios. Só que, desta vez, as coisas precisavam ser feitas com precisão, sem nenhum erro. Antes de mais nada, precisava deter o xerife antes que fizesse o Wolfe Baker falar. Se isso acontecesse, a cidade toda se voltaria contra ele. Em pouco tempo um bando de loucos se abateria sobre o rancho, clamando por vingança. Tinha de se apressar e mostrar sua força e sua astúcia. Se conseguisse tirar aquele xerife do seu caminho, seria fácil continuar aterrorizando os rancheiros, fazendo-os venderem suas terras como havia sido planejado. Tudo passava, então, pela morte do xerife. Oliver, esta missão pode ser a mais importante de todas a que já recebeu. Quero selecionar um grupo de 10 homens. Os melhores atiradores e os mais rápidos cavaleiros. Devem partir imediatamente para a cidade e matar o xerife Wolfe Baker, antes que eles consigam por toda a cidade contra nós. Como quer que isso seja feito, patrão? Use tudo que estiver ao seu alcance. Quero aquele homem morto. Quero o Wolfe morto. Quero a cidade aterrorizada. Usem máscara, fogo, balas, dinamite, o diabo que for preciso, mas faça o que estou ordenando, Oliver. Não se arrependerá disso, eu prometo, afirmou Stanley, e seu rosto tinha um brilho insano e preocupado. Pode contar comigo, patrão, prometeu Oliver, deixando a casa. Seus homens o esperavam do lado de fora da casa. Tenho uma missão importante e vou precisar de 10 de vocês. Vou apontar cada um. Peguem os melhores cavalos, toda a munição que puderem carregar, inclusive dinamite e tochas. Haverá um prêmio pelo trabalho desta noite e eu garanto pessoalmente que ninguém se arrependerá de estar comigo fazendo-o. O que será afinal, Oliver? Indagou um deles. Vamos invadir a cadeia e matar o delegado e o Wolfe Baker, antes que o dia amanheça, rapazes. Um silêncio pesado se abateu sobre o grupo. Todos ficaram na expectativa da escolha. Oliver foi caminhando entre eles, fazendo a escolha. Cada cavaleiro apontado corria para o curral para escolher um dos melhores cavalos, antes de ir ao depósito apanhar armas, tochas e dinamite. Do alpendre da casa, Stanley observava tudo com satisfação. Tinha poder e dinheiro. Isso comprava tudo, inclusive homens para morrerem em seu lugar ou fazerem o trabalho sujo que ele não tinha coragem de fazer. Quando Colorado e seus homens retornaram à cidade, não havia ninguém nas ruas de Mill City. Os pálidos lampiões jogavam uma claridade suja na poeira que se levantava à passagem dos animais extenuados. Diante da cadeia, Colorado se surpreendeu ao ver Anne, sentada numa cadeira, esperando-os.
Graças a Deus estão vivos, e murmurou ela, observando os semblantes cansados e tensos dos homens da lei. O que faz aqui? Indagou Colorado, parando diante dela e mergulhando na paz daquele olhar feminino e sedutor, tão cheio de ternura e calor. Naquele momento, depois de tudo que havia passado naquele dia, Colorado daria tudo para abraçar aquele corpo de mulher e esquecer o perigo e a fatalidade que o acompanhará. Vim lhe trazer comida. Deixei lá dentro, sobre o fogão. Há o bastante para todos vocês. Disse ela. Anne, esta foi a melhor notícia que recebi hoje, e falou em mim, adiantando-se e entrando antes de Faster. Os dois se empurraram cadeia adentro. Momentos depois, ouviam-se os elogios e os murmúrios de satisfação dos dois rapazes. São ótimos rapazes, disse Colorado. Devo a minha vida a eles. O que conseguiu descobrir? Tudo e nada ao mesmo tempo, disse ele, com expressão cansada e abatida. Pobre xerife! Sussurrou ela, fazendo uma carícia no rosto áspero do homem à sua frente. Colorado estremeceu, arrepiando-se por inteiro, tocado profundamente por aquela carícia desprendida e espontânea. Tenho mais comida lá em casa. Por que não vamos até lá, xerife? Pode tomar um banho, fazer a barba, trocar de roupa, sugeriu ela, num tom de voz irrecusável. Rapazes, cuidem de tudo por aqui, pediu ele, indo até a porta. Onde vai, xerife? Quis saber em mim. Nem se atreva a perguntar, seu estúpido, disse-lhe Faster, dando-lhe um tapa na cabeça. O que foi que eu fiz, idiota? Protestou em mim. Colorado já se afastara pela rua silenciosa, na companhia de Anne. Um certo constrangimento pairava entre eles, mas, caminhando junto daquela mulher, o homem da lei sentiu uma sensação que havia muito tempo não experimentava. Assim que chegaram na casa, Anne colocou água para esquentar. Serviu um uísque ao xerife, que, sem jeito, perambulou de um lado para outro, enquanto ela cuidava de tudo. A água esquentava. A mesa foi posta. A comida começou a ser esquentada. Anne trouxe uma muda de roupa limpa e passada. Colorado foi apanhar sua navalha no alforje. O banho ficou pronto. Assim que terminar, o jantar estará pronto, xerife, falou a garota. Só então Colorado reparou. Os cabelos dela estavam diferentes, soltos, envolvidos num perfume delicioso. Anne não vestia calças de vaqueiro nem camisa rústica, de homem. Usava um vestido vaporoso, com um decote discreto, mas provocante, que deixava à mostra a parte de seu colo e delineava sutilmente os contornos rijos de seus seios. Colorado fraquejou. Você está linda! Murmurou ele. Por que não toma um banho e faz a barba, Bill? Bill. Como sabe? Uma mulher sabe o que é importante para ela, e explicou a garota, um brilho promissor no olhar. Quando a garota olhava daquela forma e lhe dava uma ordem, Colorado jamais deixava de obedecer. Correu para o banho pois sabia que todos os acontecimentos trágicos daquele maldito dia seriam rapidamente esquecidos junto ao corpo morno e perfumado de Anne Bosler. Capítulo 9. A explosão abalou a cidade inesperadamente, semeando terror no meio da noite. Colorado saltou da cama, procurando por sua arma. Anne se levantou em seguida, acendendo o lampião. Você ouviu? Indagou ele, aturdido, quando a luz invadiu o quarto. Anne não teve tempo de responder. Uma fuzilaria terrível se seguiu na rua principal, como se uma guerra tivesse sido deflagrada naquela noite. O xerife se vestiu rapidamente. Anne tentou segurá-lo, mas Colorado havia tido um pressentimento. Correu na direção da cadeia, de arma em punho. Um bando de cavaleiros mascarados, portando tochas, disparava contra o que sobrara da cadeia dinamitada. Emém! Faz ter! Exclamou ele, sem se importar com o perigo.
Os cavaleiros haviam terminado o macabro trabalho e partiram a galope pela rua. Colorado se arrastou agoniado na direção dos escombros. Malditos! 1000 vezes malditos! Murmurou, enquanto se aproximava daquele quadro de desolação. Caiu de joelhos na poeira da rua. Colorado Stone era um homem duro, calejado, mas não conseguiu resistir. Lágrimas deslizaram de seus olhos contra a sua vontade. Anne surgiu correndo e parou atrás dele, abraçando-o. Oh, Bill! Exclamou ela, apertando contra si o corpo dele, que tremia de indignação, ódio, fúria, desejo de vingança. Não havia dúvidas a respeito de quem estava por detrás de tudo aquilo. Com certeza Stanley Roy soubera do que acontecerá na pradaria, das mortes da quadrilha Baker, dos patrulheiros, capangas que vigiavam a propriedade. A armadilha sugerida por Emen surtira um efeito contrário. Provocar a reação imediata de morte e destruição. Pessoas começaram a chegar, aglomerando-se diante da cadeia. Os familiares de Emen e Faster, ao perceberem o que havia acontecido, caíram no desespero, lastimando em altos brandos. As chamas que ardiam nos escombros lançavam um jogo de sombras tenebroso no rosto contraído de Colorado Stone. Tinha certeza agora de que o jogo era pesado, muito pesado. Mas não o suficiente para um homem como ele, que já havia feito de tudo na vida e nada mais tinha a perder. Exceto o amor de uma mulher e o conforto de um rancho pelo qual sonhara toda a sua vida. Stanley Rose era a sombra que tornaria tudo isso um pesadelo, algo que jamais ele poderia desfrutar sem se sentir culpado. Se Stanley sabia atacar no meio da noite, de forma devastadora, ele também poderia fazer isso. Levantou-se. Anne se agarrou nele, tentando detê-lo. Aonde vai, querido? Indagou ela, percebendo aquela firme e mortal decisão nos olhos dele. Resolver esta situação da única maneira possível, enfalou ele, com decisão. Como? Olho por olho. Dente por dente, e murmurou ele, segurando o rosto dela entre as mãos trêmulas. Não se preocupe, querida. Tenho de resolver isto à minha maneira. Eu voltarei, eu prometo. Afirmou ele, beijando-a levemente e se afastando. Stanley Roy saltitava de satisfação, enquanto Oliver lhe contava os detalhes da operação daquela noite. Não lhes dei tempo para nada, contava Oliver. Disparamos contra as janelas, quebrando-as, atiramos a dinamite lá dentro e nos afastamos. Quando tudo explodiu, retornamos e varremos tudo com chumbo. Não deve ter sobrado uma viva alma lá dentro, posso lhe garantir, patrão. Os cavalos estavam diante da cadeia. 3. Só 3 cavalos. Finalizou Oliver, percebendo, de repente, que alguma coisa não batia em tudo aquilo. O que quer dizer com isso? Quis saber Stanley. 3 cavalos. 3 homens. O xerife e 2 ajudantes. E Wolf? De que está falando afinal, Oliver? Irritou-se o rancheiro. Pelas pegadas, 3 cavaleiros chegaram e 3 cavaleiros partiram. Nenhum levou carga extra. Não localizarmos Wolf e supusemos que ele tivesse sido levado pelo xerife. Se assim fosse, deveria haver 4 cavalos diante da cadeia e não 3. Não seja tão preocupado, Oliver. Na certa um dos ajudantes foi para casa. Vá repousar. Você merece. Diga aos rapazes que amanhã receberão o prêmio pelo trabalho. Oliver deixou a casa pensativo e intrigado. Depois de tudo que já acontecerá, sabia que não podia menosprezar o trabalho daquele xerife. Era um homem perigoso demais, alguém de quem se poderia esperar de tudo. O patrão está satisfeito, e disse aos homens diante da casa. Vamos descansar. Amanhã vamos receber nosso prêmio. Os rapazes gritaram de satisfação e foram para o curral, tirar as selas dos cavalos e soltarem-nos. Do alto de sua janela, Stanley observou com satisfação.
Livrara-se do perigo. Poderia tranquilizar seus sócios. Tudo seguiria o plano pré-estabelecido. Levantou os olhos para o céu. Em breve, cortando o silêncio da pradaria, numa noite de lua cheia como aquela, um novo elemento viria se incorporar àquela paisagem. Uma novidade que vinha do leste, avançando rapidamente, levando progresso e fazendo fortunas. A ferrovia avançava inexoravelmente. De Glendive, na divisa com Dakota do Norte, ela avançaria pelas pradarias de Montana na direção de Mill City, dali, para Billings, rumando para o oeste. Quem tivesse terras no caminho do progresso lucraria, não só com a valorização, com o preço da desapropriação, mas com a facilidade de transportar o gado para os centros de consumo, no leste. Lamentou não ter tido capital suficiente para ter bancado tudo aquilo sozinho. Só que havia muito, mas muito dinheiro mesmo em jogo. Mais do que poderia gastar em toda a sua vida. O que mais poderia desejar? Apenas que ninguém, mas ninguém mesmo, se intrometesse entre ele e a fortuna. Terminou de fumar um cigarro, depois foi para o seu quarto. Deitou-se para dormir como um homem de bem, com todo o futuro pela frente, sem peso nenhum em sua consciência. Lá fora havia um grupo de homens sempre dispostos a fazer todo o trabalho sujo que ele não tinha coragem de fazer. Realmente, Oliver e seus homens eram pagos para isso. Só que muito bem pagos. Era nisso que o capataz pensava, após haver tirado o arreio de seu cavalo e o soltado no curral. Pôs o arreio encaixado sobre a trave de uma das baías, depois se voltou para ir para o dormitório. Estava ansioso por um gole de uísque. Depois do trabalho daquela noite, tinha certeza de que tudo ficaria mais fácil para seu patrão. Ao passar diante de um lampião, percebeu um homem no fundo de uma baia, parado. Vamos dormir, rapaz. Já trabalhamos demais para uma noite, disse, descontraído. Será? Respondeu o outro, num tom de voz que fez com que Oliver se arrepiasse. Quem está aí? Indagou. O outro avançou lentamente, as sombras cobrindo seu corpo. Gradativamente a luz foi subindo por suas pernas, iluminando o cinturão de pistoleiro, refletindo-se na estrela prateada do peito. Quem diabos, ia dizendo, mas calou-se quando o Colorado engatilhou o Colt, apontando para a cabeça do capataz. Fez sua última besteira, disse o xerife, com voz ameaçadora. Oliver esboçou um sorriso de desafio. Há 50 homens armados naquele dormitório, xerife. Todos virão correndo, assim que ouvirem o disparo de sua arma. Eu duvido, comentou o Colorado. Por quê? Insistiu Oliver, estranhando aquele tom. Mortos não correm, respondeu o xerife, retirando o relógio do bolso do colete e olhando as horas. Oliver olhou-o sem entender. Repentinamente, um clarão iluminou o céu, como se o sol resolvesse surgir no meio da madrugada. A explosão em seguida estremeceu o chão. O dormitório dos capangas simplesmente se desfez em milhões de lascas que voaram pelos ares, iluminados pela luz ofuscante e tétrica da explosão. O que foi que fez, seu maldito? Questionou Oliver, o corpo tremendo de espanto e indignação. Olho por olho, dente por dente, sentenciou o xerife. Oliver sabia que era seu fim, mas resolveu arriscar suas chances. Levou a mão rapidamente à arma. Era rápido, muito rápido, um dos mais rápidos que Colorado já enfrentará. As duas armas disparam com uma fração mínima de diferença entre ambas. A bala disparada por Colorado atingiu o peito de Oliver e, naquela fração de segundo, provocou uma ligeira alteração na mira instintiva do pistoleiro. Colorado sentiu o calor e o impacto em seu ombro esquerdo. O braço pesou repentinamente. Oliver caiu de joelhos, segurando tremulamente o Colt em sua mão, olhando o sangue que empapava a sua camisa. Maldito! Balbuciou, levantando os olhos para o xerife, percebendo o sangue que escorria também no corpo dele. Vai morrer comigo, e acrescentou,
tentando levantar a arma. O chapéu voou de sua cabeça, assim como metade de seu crânio, quando o Colorado disparou. Oliver tombou para trás, o corpo retorcido numa posição grotesca. Filho de uma cadela, e murmurou Colorado, sentindo a dor aumentar, latejando em seu ombro. A cabeça girou, como se a explosão ainda fizesse o chão balançar sobre seus pés. As coisas começavam a ficar confusas em sua mente. Sabia que tinha uma missão a cumprir, mas havia perdido todo o senso de direção, após a bala. As forças começavam a se esvair, juntamente com o sangue que já gotejava em suas botas. Virou-se, na direção da entrada do estábulo. Percebeu um vulto caminhando na sua direção. Que diabos fiz para merecer um demônio como você em minha cola? Indagou Stanley, engatilhando ao Winchester. Longos anos de condicionamento e reflexos treinados se fizeram sentir naquele momento. O estalido metálico de uma arma sendo engatilhada sempre provocara em Colorado uma mesma reação. O senso de defesa e de preservação falou mais alto. Inicialmente ele procurou sair do campo de tiro, jogando-se para o lado. A bala assobiou a centímetros de sua cabeça, enquanto ele caía atordoado, Colorado sentiu a arma escapar de sua mão. Rastejou, então, por entre as baías, sentindo seu corpo perder rapidamente as forças. Ora, xerife! Que pena! Perdeu sua arma, e comentou Stanley, com satisfação, vendo o que ocorrerá. Quanto tempo vai suportar? Está ferido, perdendo sangue. Suas forças o estão abandonando, xerife. Logo estará à minha mercê, continuou Stanley, com zombaria e arrogância, seguro de si. Rastejando por entre as fezes dos animais, evitando os pisões dos cavalos assustados. Stone só conseguia pensar em Rock, com a cabeça decepada, e em Emma e Faster, 3 bons rapazes. A voz irritante e zombeteira de Stanley era como um ferro em brasa ardendo em seu coração. Não adianta fugir, xerife. Você está em minhas mãos, disse Stanley, voltando a engatilhar ao Winchester. Como sempre, aquela sequência metálica sempre provocava uma reação inesperada em Colorado Stone. Clac! A cápsula deflagrada saltava longe. Clac! A alavanca recuava. A chapa metálica se embutia à frente do gatilho, deixando a arma pronta para o disparo. Dentro dela, o mecanismo já instalara uma outra bala no percursor. Bastava puxar o gatilho e o projétil surgiria pelo cano, carregando a morte. Colorado sentiu o cabo do ancinho em sua mão. Era sua arma. Era a única arma ao seu alcance. Stanley arregalou os olhos, surpresos. O tridente rasgou seu peito num barulho enjoativo e brutal. Diante dele, com o peito coberto de sangue, Colorado Stone movia o cabo de ancinho para cima e para baixo, alargando as feridas. Capítulo 10. O ferimento havia sido profundo e Colorado perdera muito sangue. Por longos dias ele lutou contra a morte, numa cama, sendo assistido por um anjo. Anne não se desgrudava do leito dele, atormentando-se com os delírios que o tomavam de assalto. Havia muitos fantasmas na vida do delegado Colorado Stone. Em sua febre, ele tentava exorcizá-los, e ao mesmo tempo, superar o ferimento e voltar à vida. Em momento nenhum Anne esmoreceu. Tinha plena convicção de que ele iria superar a doença. Tornará-se importante demais para ela. Precisava dele como precisava do ar que respirava. Sem ele, nada mais teria sentido, já que perderá sua casa e sua família. Colorado era a chance de recomeçar tudo em sua vida. Para ele, em seus pesadelos, havia a nítida sensação de que os verdadeiros culpados por tudo aquilo ainda não haviam sido punidos. Tinha consciência de que matara Stanley Royce, mas as palavras zombeteiras de Wolfe ecoavam em sua mente, no delírio da febre. Quem eram os sócios? O que havia por detrás de tudo aquilo? Noites e dias de tormento se sucederam, enquanto ele oscilava entre a vida e a morte. Sua constituição robusta, no entanto,
prevaleceu. A febre começou a ceder, graças aos cuidados de Anne. O sono atribulado e atormentado foi sendo substituído por um descanso benéfico. Finalmente, numa fresca manhã de outono, Colorado Stone recuperou definitivamente a consciência. Passeou os olhos por aquele quarto que ele desconhecia. Viu Anne adormecida numa cadeira, ao lado da cama. Anne! Murmurou ele e, imediatamente, ela abriu os olhos. E ao vê-lo desperto, os olhos dela marejaram. Oh, Bill! Graças a Deus! Exclamou ela, caindo de joelhos ao lado da cama. O que houve? Indagou ele, aturdido. Você foi ferido. Esteve entre a vida e a morte. Nós o encontramos no Rancho Royce, naquela noite. Há quanto tempo estou nesta cama? Muitos dias, querido. Muitos dias. Suspirou ela, abraçando-o e começando a chorar. Calma, Anne. Estou vivo. Não precisa chorar agora, e consolou a ele, acariciando-lhe os cabelos. Temi por você, Bill. Agora estou bem. Acho que as coisas se resolveram, não? Ela hesitou, antes de responder, dando a entender que todo aquele trabalho fora em vão. O que há, Anne? Está tudo começando de novo, Colorado. Uns homens chegaram do leste, reclamando a propriedade do rancho de Stanley Royce, voltaram a fazer ofertas para a compra dos ranchos dos pequenos proprietários. Homens mal encarados começaram a chegar à cidade. Malditos! O que há por trás disso tudo? Indagou o xerife, intrigado. Não pense nisto agora. Descanse. Recupere-se. Poderá se preocupar com tudo depois que estiver bom. Colorado respirou fundo, sentindo que nada estava resolvido. No entanto, nada havia que pudesse fazer naquele estado. Seguindo os conselhos do médico e sob os cuidados de Anne, ele rapidamente foi se recuperando. Em uma semana conseguia se pôr em pé. Alguns dias mais tarde já pode caminhar pela cidade. 15 dias depois já cavalgava e podia exercitar o saque e o disparo, nos arredores da cidade. Certa tarde, quando retornava após haver treinado sua pontaria, foi chamado pelo prefeito. Tome, acho que isto resolve tudo, disse o maioral da cidade entregando-lhe um envelope. Intrigado, Colorado o abriu. Havia dinheiro lá dentro. Muito dinheiro. Mais do que o combinado. Há $2.000 pela captura dos Bakers, $1.000 que encontramos nos escombros da cadeia, mais 1.000 de bonificação e outros 2 para compensar todo esse tempo que esteve de cama, xerife. Com isso está liberado, com a gratidão da cidade. Colorado olhou desconfiadamente. Estou sendo despedido? Indagou. Fez o seu trabalho e, diga-se de passagem, muito bem feito. É digno de todos os elogios. A cidade lhe será eternamente grata, xerife. Quando pretende partir? Colorado não estava preparado para aquela decisão. Havia fazenda em Las Cruces, com um gancho na parede onde penduraria as suas armas. Assim que me recuperar totalmente, entregarei o distintivo e partirei. Não precisa se apressar. Estamos convocando novas eleições para xerife, dentro de 15 dias. Até lá, sinta-se em casa. Colorado agradeceu e voltou para casa. Sentou-se no alpendre e acendeu um cigarro. Anne surgiu, trazendo-lhe uma xícara de café. Algumas mulheres passaram diante deles, cochichando com desprezo, olhando-os de soslaio. Colorado percebeu isso, assim como a garota, que ficou constrangida. Não veem com bons olhos nós morarmos juntos, querida, comentou ele. Eu não me importo. Mas eu sim. Recebi minha demissão ainda há pouco do prefeito. Pagou-me e me desejou boa sorte. Posso partir no momento em que desejar.
Os olhos dela brilharam de expectativa. Recebi uma oferta pelo rancho hoje. Acho que vou vender. Daquela gente que você falou? Não, foi de George Flanagan, meu vizinho. A irmã alcunhando chegaram do leste para se estabelecer aqui e decidiram comprar o meu rancho. A oferta é justa. Colorado pensou por instantes. Quer ir comigo para Las Cruces? Convidou ele. Pensei que nunca fosse me convidar, exclamou ela, ajoelhando-se ao lado dele e depositando a cabeça sobre as coxas do homem da lei. Colorado ficou acariciando os cabelos dela, enquanto seus olhos acompanhavam a movimentação na rua. Alguns homens de terno, juntamente com o xerife, deixaram a prefeitura e caminharam pela rua principal até o banco. Conhece aquela gente? Indagou ele, apontando-os. São os homens que estão comprando as terras por aqui. Os olhos do xerife brilharam repentinamente. Falando em terras, o que houve com o rancho de Stanley Ross? Pelo que sei, foi confiscado pelo banco. Havia uma dívida que ninguém sabe qual. Só sei que o negócio parece ter sido honesto, pois foi o prefeito quem cuidou de tudo. Em algum lugar, de alguma forma, dentro do cérebro do homem da lei, algumas peças começaram a se encaixar. O cunhado de George Flanagan ofereceu metade do dinheiro agora e a outra metade em um ano, comentou Anne, mas Colorado não a ouviu inteiramente. Estava atento, acompanhando a chegada da diligência. Isso fazia-se lembrar de algo, embora não soubesse exatamente o que era. A garota se apressou em atender. Retornou em seguida, com uma carta na mão. É para você. Vem de Washington, comentou ela, entregando-a. Colorado se lembrou, então. Havia mandado uma carta ao seu ex-chefe, pedindo algumas informações. Abriu-a avidamente e a leu. Seu semblante se alterou. Anne percebeu isso de imediato. O que houve, querido? Mais notícias? Colorado entregou-lhe a carta. Enquanto Anne lia, ele foi até a sala e apanhou o cinturão, prendendo-o à cintura. Verificou a arma. Estava carregada. O Colt retornou ao coldre, pronto para agir. Anne foi até ele. Isso explica tudo, comentou ela e, ao ver o cinturão preso à cintura dele, empalideceu. O que vai fazer? Terminar o que comecei, querida. Acha que pode por tudo que pretende levar numa carroça? Indagou ele. Não tenho muito o que levar. Passaremos ao rancho Flanagan para fechar o negócio. Assim que eu terminar o trabalho, nós partiremos, e disse ele. Anne viu decisão, coragem e uma vontade férrea no olhar daquele homem. Embora temesse por ele, sabia que nada no mundo demoveria de seu intento. Querido, chamou ela, quando ele se voltou, pronto para abrir a porta. Sim. Respondeu ele, olhando-a longamente. Tenha cuidado, e murmurou ela, num sopro de voz. Terei. Espere-me preparada para partir. Temos um longo caminho pela frente. Estarei pronta, confirmou ela. Colorado caminhou pela rua principal, silenciosa e mal iluminada. O único sinal de vida vinha do salão, onde viu o prefeito e seus comparsas entrando, após o que parecia ter sido uma reunião no banco. Havia pouco movimento no estabelecimento. Os homens que ele procurava festejavam numa sala reservada, com as melhores mulheres do local. Assim que entrou, Colorado contou-os. Eram 6 homens de terno. Homens de ambição, dispostos a tudo. Conhecia o prefeito. Também o gerente do banco. Não sabia quem eram os outros 4. Havia 6 homens festejando ali dentro, assim como havia 6 balas no seu revólver. Sua expressão intimou as garotas, que, farejando encrenca, saíram rapidamente. Lamento não tê-lo convidado, xerife. É uma festa particular, mas já que está aqui, venha festejar conosco.
foi dizendo o prefeito, levantando-se e caminhando na direção dele. Colorado pensou em Rock, em Emen e em Faster. Lembrou-se dos vaqueiros mortos no rancho de Anne e do terror que havia sido instalado ali. O sorriso cínico do prefeito não o convenceu. Sem poder se conter, Colorado golpeou fortemente na boca, fazendo engolir fragmentos de dentes, enquanto tombava sobre a mesa farta e ricamente servida. Os outros homens se puseram em pé rapidamente. Sob os paletós, Colorado viu faiscarem armas de coronhas trabalhadas e corpos cromados. A ferrovia explica tudo, não? Falou ele. O que sabe sobre a ferrovia? Retrucou um dos homens, surpreso. O bastante para jogar toda a cidade contra vocês, seus bastardos gananciosos, e respondeu. Jamais permitiremos que faça isso. E como pretendem me impedir? A resposta foi muda, mas muito significativa. Os homens se espalharam pela sala, diante de Colorado, procurando dificultar sua ação. O ex-delegado já estivera em situação como aquela. Sondou os rostos dos homens à sua frente. Por quê? Por que tanta morte, tanta destruição? Indagou, sem entender as razões que moviam homens como aqueles. É o progresso. É a riqueza. As oportunidades que não podem ser desperdiçadas, respondeu um deles. E as vidas humanas? De nada valem? São peões num jogo de poderosos, seu bastardo, e disse o prefeito, cuspindo sangue e adiantando-se um passo. Acha que pode lutar contra isso? Acha que pode lutar contra nós? É um homem morto, Colorado. Muitos já tentaram isso antes, prefeito. Hoje moram na colina dos pés juntos, disse o xerife. O que tinha a fazer não livraria o oeste de gente como aquela, que o explorariam até a exaustão. O que tinha a fazer era ditado por sua consciência, por sua coragem, por sua vida de homem da lei. A sequência era sempre a mesma em sua mente, onde os reflexos rápidos decidiam quem vivia ou morria. Colorado soube medir os movimentos de cada um daqueles homens. Atirou nos mais rápidos primeiro. Uma bala para cada um. Não podia se dar ao luxo de errar. Foram 6 disparos sucessivos, sem que seus oponentes disparassem uma vez. Quando a fumaça se dissipou, ele teve certeza de que fizera a sua parte. Rock, Emen e Faster, em algum lugar no céu, deveriam estar agradecendo pela vingança. Uma aglomeração se formou à porta da sala. Colorado soube então, que teria que contar muita coisa ao pessoal da cidade, antes de partir com Anne. Uma fazenda em Las Cruces o esperava. Uma fazenda e uma linda mulher. Obrigado por acompanhar nossa história. Inscreva-se no canal para receber notificação de novos conteúdos. Te convido a conhecer nossos feirões de livros e revistas em quadrinhos Fanzine Store. Deixe seu comentário sobre o que gostou e não gostou na história. Até breve!